Bom dia, meu querido. Bom dia, meu querido irmão João Batista. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Vamos tomar um café? Hoje nós estamos começando assim, ó, garrafa de café. Hoje nós estamos começando assim, ó, tomando um café. E olha aí, ó, café recheado de fé, tá bom? Vamos começar assim hoje? Deixa eu dizer para você, não poderia ser diferente, não é verdade? Bom dia a cada um, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Queria pedir para você, cada um, compartilha, chama mais alguém aí, faz um comentário, dá um bom dia. Hoje eu queria que você anotasse aí no comentário: de fé em fé, de fé em fé. Comenta aí no comentário, coloca aí no chat aí, de fé em fé. Não podia ser diferente, porque o texto da palavra do Senhor diz assim lá em Romanos 1:17, Romanos 1:17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1:17 está escrito que nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, e o justo viverá pela fé. Amém? Tá aqui, ó, por isso que eu estou tomando um café com você hoje, na xícara da fé. Olha que maravilha, hein? Que bom que nós estamos aqui de fé em fé, e esse texto tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Eu quero falar com você hoje a respeito de uma comemoração de 503 anos, tá bom? Olha, muito importante, não é? Fora o café, merece até o bolo, para que a gente possa realmente festejar esses 503 anos. E eu queria que você chamasse mais alguém para estar com você aí. Compartilhe esse vídeo. Bom dia a cada um de vocês. A paz do Senhor seja ao seu coração. A graça bendita de nosso Senhor seja sobre a sua vida. Temos uma galera boa conosco aí, e eu quero falar hoje a respeito desse tema. Romanos 1:17. Porque se descobre nele, no Senhor, se descobre nele de que é de fé em fé. A vida do cristão não é de outra forma, é de fé em fé. O justo, porém, viverá pela fé. Faz o comentário aí, bom dia e de fé em fé. Bom dia, de fé em fé. Então esse é o propósito de falarmos hoje, de fé em fé. Muito bem, queridos, a palavra do Senhor também vai dizer lá em Efésios capítulo de número 2 e versículo 8, é preciosíssima essa palavra hoje. Eu queria que você ficasse comigo, aguentasse, né? Vá tomando um café comigo aí, sabe? Nós vamos ficar aqui alguns 20 minutinhos pelo menos. Eu quero falar para você hoje de algo muito importante, sabe? Pautado sobre esse versículo de Romanos, né, 1:17, e eu vou falar outro texto para você, anota aí, Efésios 2, versículo 8, você conhece esse texto também, conhece, porque é ele que norteia a nossa salvação, tá bom? Efésios 2 e versículo 8, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, pela graça sois salvos por meio da fé. Você não é salvo porque você nasceu de um pai, sabe, tal, de uma mãe tal. Não, você não é salvo pelo dinheiro que você tem. Você não é salvo, sabe, pela família, o sobrenome que você tem. Você é salvo mediante a fé. Você é salvo pela fé. Olha aí, ó. Pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça. A graça é um favor de Deus para nós. Então, o Senhor escolheu nos salvar mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
Não foi nós que escolhemos ser salvos, foi o Senhor que nos salvou primeiro, amém? Então, versículo 9 diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as obras, somos criados para as obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a gente costuma dizer assim: eu não fui salvo pelas obras, eu fui salvo para as obras. Por isso que Tiago vai dizer aqui: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Você vai crer se não houver obras? Então o salvo precisa produzir obras, mas você foi salvo, sabe, pela graça mediante a fé para as obras, beleza? Para as obras. Então eu quero que você nesta manhã pegue essa palavra introdutória, compartilhe aí. Se você não compartilhou ainda, compartilha. Queria pedir para você essa gentileza aí. São 7h25, dá para nós bater um papinho, né? Nós estamos tomando um cafezinho hoje na xícara da fé. Estamos falando que no Senhor, na justiça do Senhor, nós andamos de fé em fé, ou seja, o justo viverá pela fé. Pela fé, muito bem. Queridos, eu quero falar para você que essa data aí é uma data importantíssima, importantíssima. Ainda bem que você está comigo aqui hoje, porque nós estamos às vésperas da comemoração de 503 anos. Muito bem. Por que é muito importante nós falarmos sobre isso hoje? Amanhã a Leia é o dia da Leia, amanhã não é eu. Então amanhã é ela que fala e ela está na jornada aí sobre o Sermão da Montanha. Sábado a gente não tem live aqui, então eu achei muito importante eu falar com você hoje a respeito do que comemora sábado, tá bom? Uma vez que sábado eu não tenho live com você. Sábado eu vou pregar aqui na igreja para a juventude e é uma ocasião muito especial, porque nós vamos pregar exatamente no dia em que se comemora os 503 anos. Eu queria que você anotasse aí o que é que nós comemoramos sábado, dia 31 de outubro, dia 31 de outubro, ou seja, 31 de outubro de 1517, estava acontecendo o que é mesmo? O que acontecia dia 31 de outubro de 1517, você sabe o que é? Anote aí, por favor. Eu queria que você colocasse no comentário o que nós comemoramos no dia 31 de outubro. Tá bom? Para o cristianismo, isso tem uma contribuição muito grande, muito grande. Eu queria que você pudesse entender que essa data para nós é muito importante, até porque o diabo ele trabalha ao inverso. Ele trabalha ao inverso. Enquanto nós procuramos dizer que a Páscoa é ressurreição, a Páscoa celebra a ressurreição. Jesus Cristo esteve à sepultura, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós celebramos isso, mas o mundo botou um coelho que bota ovo. Você entendeu? O diabo trabalha na contramão. O diabo trabalha na contramão. Olha para você ver. Parabéns, Valdirene. Reforma protestante. Parabéns, Valdirene. É isso mesmo. Dia 31 de outubro nós comemoramos Reforma Protestante. Martim Lutero, né? É o grande padre que fez uma revolução dentro da Igreja Católica. Parabéns, João Palmier, Reforma Protestante, isso mesmo. Então é muito importante nós falarmos sobre isso hoje. É muito importante, por quê? Porque o diabo trabalha ao inverso. Enquanto nós falamos que a Páscoa celebra a ressurreição, o mundo, o diabo, ele colocou uma mentira de que a Páscoa é o coelho que bota ovo. É uma aberração. É uma aberração dos infernos, irmão. Olha para você ver que barbaridade. No Natal nós celebramos o nascimento do menino, o nascimento da grande promessa de que por um nasceria a redenção. Vai nascer um da semente da mulher e esse esmagará Satanás, Gênesis 3,15. Então nós celebramos isso no Natal, que o nascimento do Messias, do escolhido. Agora o diabo vai fazer o quê? Bota uma árvore, bota a luz que nasce na árvore e todo aquele negócio.
Um Papai Noel, o barbudo que desce pelo chaminé. Para começar, nossas casas no cotidiano, sabe, na cultura nossa, nem tem chaminé. Muito bem, e como que é que ele vai descer por um chaminé, sendo que a cultura é um Papai Noel que é barbudo, bem grande, bem barrigudão? Como é que esse homem desce pelo chaminé? Então, queridos, é mentira para mais de metro. É mentira para mais metros. Você está me escutando? Você está me entendendo? Olha onde eu quero chegar com você. Não sai não. Se você conseguir segurar uns minutinhos comigo, eu vou te falar uns negócios bem assim, bem importante aqui. Ei, olha para você ver aonde vai a mentira do diabo. O diabo colocou no dia 31 de outubro, ele colocou uma comemoração que não é a comemoração real, que é o dia da Reforma Protestante. Mas ele colocou no dia 31 de outubro, o dia das bruxas. Olha para você ver, uma das festas mais populares, sabe, nos Estados Unidos, e tem tomado aí muita parte do mundo, é a questão de no dia 31 comemorar o Halloween, né, que é a festa das bruxas. Já quero abrir um aspas aqui, do tipo assim: como é que um cristão faz Halloween? Como é que um cristão coloca os seus filhos para celebrar Halloween? Como é que um cristão que se diz cristão celebra dia de Halloween, dia das bruxas? Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, tem que ser crente de verdade. Tem que viver, sabe, um evangelho puro, uma vida cristã com Deus pura. É exatamente isso que Lutero estava, sabe, com um propósito. Porque quando nós vamos ver, a igreja, ela estava vivendo uma fase, sabe, muito crítica. A igreja no século XV, né, em 1517, estava vivendo, sabe, um período muito crítico. E o que Lutero estava promovendo com as suas teses? Exatamente uma revolução. Não pode um cristão que se diz cristão viver uma vida cristã que não condiz o que Jesus pregou. E é isso que eu estou dizendo para você. Como é que um cristão hoje, nos dias, sabe, de hoje, do século XXI, pode viver, sabe, com os seus filhos celebrando Halloween? Não pode, irmão. Você tem que banir isso da sua casa. Você tem que banir isso da sua casa. Amém? Então fecha aspas aí. Eu quero falar para você, sabe, a Reforma Protestante, ela teve muito significado na nossa história, muito significado. Primeiro, porque assim, a igreja, ela vinha, sabe, a um aprofundar, sabe, em situações em que divergia completamente ao que é o Evangelho do Senhor. Então a igreja, ela tem um propósito de viver uma vida cristã que condiz com aquilo que o nosso mestre pregou. E a igreja cristã da época estava completamente contrária a isso. Olha para você ver. A igreja católica, que era a igreja cristã da época, a igreja católica estava vivendo, sabe, algo completamente contrário ao que condiz a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo, ao que condiz a Bíblia Sagrada. Olha para você ver, na época era-se introduzido uma questão assim, de que as indulgências, ela falava mais alto do que qualquer coisa. Ou seja, o que é indulgência? Uma pessoa pecou, mas pecou demais, então ela não consegue mais dar conta disso. O que faz? Então ele vai e compra o perdão dos seus pecados. Ele pagava a igreja da época, e ele simplesmente, sabe, era absolvido dos seus pecados. Então quer dizer, a igreja católica da época, ela estava vendendo o perdão ao pecado. O que Jesus conquistou na cruz com o seu sangue, sabe, e a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça. O que nós entendemos que Jesus conquistou com sangue, a igreja católica da época estava vendendo por dinheiro, e era dinheiro grosso. A igreja católica na época era riquíssima, sabe, era governada pelo Papa Leão V na época, e esse Papa, ele tinha um grande desafio de angariar muito recurso, muito dinheiro, porque eles queriam construir uma basílica lá. Então se fazia tudo que você possa imaginar.
tinha a questão, sabe, das indulgências, que era o comprar do perdão, você comprava o perdão dos seus pecados. Tinha a questão, sabe, da compra das relíquias, quando você queria também, sabe, ter o perdão, você conseguiria crescer ou queria crescer, você podia comprar relíquias. Esse comprar relíquias, quando você tinha uma condição um pouquinho melhor, esse comprar relíquias é do tipo assim, queridos, eles vendiam na época lascas da cruz de Cristo, eles vendiam pedaços da cruz de Cristo. E já diz um grande teólogo aí do passado, sabe, um escritor, ele diz assim, que se fosse pegar todas as lascas que venderam na época das indulgências, todas as lascas da cruz de Cristo, se fosse pegar todos os pedacinhos da cruz que se foram vendidos naquela época, daria para construir pelo menos uma arca de Noé. Tamanha era a venda que eles faziam na época. Tamanha era a época, vendendo pedacinho de madeira como se fosse da cruz de Cristo. Olha para você ver o absurdo que tinha na época desse Papa Leão V, que é no século XV, ou seja, 15. E nessa época eles vendiam, sabe, e vendiam um monte de coisas como relíquias. Entre elas, diz também um grande escritor, de que na época eles venderam o jumentinho de Jesus, aquele jumentinho que ele entrou em Jerusalém, venderam o jumentinho de Jesus com 5 patas. Tamanho era o absurdo, tamanha eram as heresias, que na época venderam um jumento de 5 patas. Olha para você ver que absurdo, tamanha era a loucura, sabe, a exacerbada por angariar recursos para a igreja. E a igreja ficou muito mal vista na época, porque a igreja, ela tinha um poder político absoluto. E existia também nesta época uma questão assim que era muito drástica, porque hoje nós vemos que a igreja, você adquire algumas funções na igreja por chamado, é o Espírito Santo que vai coordenando, mas na época você tinha posições clericais por pagamentos. Você, sabe, que quisesse ser do alto clericalismo. O que é o clericalismo? É a nata da igreja, ou seja, papado, o episcopado, é ali toda a liderança da igreja. Como que você chegava lá? Você chegava lá pelo dinheiro, você comprava cargos na igreja, porque a igreja era o maior poder político da época. Então a igreja se vendeu, Então nesta época é que realmente havia a necessidade de nascer aí, sabe, uma grande revolução. Então nós vemos o pecado por ordem, sabe, das heresias. Olha para você ver a heresia de vender o perdão do pecado. Isso é um absurdo. Relíquias, você comprar, isso é como hoje nós vivemos a apostasia. Por isso que nós dizemos que o anticristo, desde, sabe, da ressurreição de Cristo, o anticristo ele já começou a operar. E algumas formas da operação do anticristo é nessa época em que ele introduziu a apostasia, o afastamento da fé. As pessoas estavam tão afastadas da fé de que elas estavam comprando jumento de 5 patas, estavam comprando lasca da cruz, estavam comprando pedras em que Jesus pisou, pedras que supostamente eram pedras em que Jesus se assentou, pedaços de pedras como essa. Então era uma época de muitas heresias. E existia nessa época, sabe, uma infabilidade papal. O que quer dizer isso, pastor? Fique comigo, compartilhe esse vídeo. Estou falando da Reforma Protestante, algo muito importante que nós comemoramos agora sábado, dia 31 de outubro. Deixa eu dizer sobre infabilidade papal. Ou seja, não existia defeito no Papa. O Papa era a voz maior, era o clericalismo que estava, sabe, soberano. O que ele falasse era lei. E veja que nessa época, sabe, os próprios papas eram acusados, sabe, de caírem do celibatismo. Ou seja,
padre, ele adota como regra de, sabe, fé deles, de prática deles, o celibato. O celibato, eles não podem se casar. Mas na época tinha padre que tinha 8, 9 filhos. Olha para você ver. Teve papa que teve mais de 8 mulheres. Então assim, era uma, sabe, heresia só, era uma farsa só, um pecado só. Nós vamos ver que mesmo assim, a cultura da época adotava como a infabilidade a figura do Papa. O Papa era o perfeito, era o santo. Agora detalhe, mesmo com todos esses erros do Papa adotar, vender pedaço da cruz, pedaço de pedra, vender tudo aquilo que Jesus podia ter tocado, eles vendiam tudo. Se eles dissessem, isso aqui Jesus tocou, pode vender, bota preço. Você entendeu? A ponto de vender espaços no governo da igreja, a ponto de, sabe, vender perdão, a ponto de vender, diz que nessa época venderam até terreno no céu, e diz que não é conto, isso é, sabe, o alto clericalismo dominando a igreja. Nesta época nós vamos ver esse problema acontecendo sobre a igreja, e nós, sabe, vamos ver a infabilidade da figura papal. Em contrapartida, eles acreditavam na época na fabilidade, ou seja, na falha sobre a Bíblia Sagrada. Eles entendiam que o Papa era soberano e não tinha pecado algum nele, problema nenhum nele, sabe, erro nenhum nele, mas eles aceitavam que a Bíblia, ela tinha uma grande margem de erro, até porque o alto clericalismo da igreja, eu digo isso, e eu vou agora funilar para as 95 teses. Escuta só, eles acreditavam, sabe, que essa questão do autoclericalismo, quer dizer, aqueles que compravam um poder político na igreja, eles dominavam tudo, e o Papa tinha voz soberana. Eles acreditavam que não havia erro nisso, e que na Bíblia existia alguns erros, sim. Olha para você ver que absurdo. Mesmo diante disso, nós vamos ver um dos piores problemas da igreja, que hoje nós sofremos influência até hoje, que é a questão do clericalismo. O que é isso? Quer dizer, a clã da igreja, aqueles que são os líderes maiores da igreja, mandam em tudo e o restante só ouve, só assiste. É assim, é o sistema, sabe, convergido a uma pessoa. Todos olham para uma pessoa, que era o Papa. Todos olham para esse, e esse tem um domínio de todas as coisas. Todas as coisas. O que nós cremos que há uma necessidade? Da restauração do sacerdócio universal dos crentes. O que era o alto clericalismo? Só eles tinham domínio. O que hoje nós entendemos? Entendemos que precisa ter o sacerdócio universal dos crentes nas mãos deles, que é sacerdote e rei. O Senhor nos constituiu como sacerdote e rei. Cada um membro da igreja, ele é sacerdote e rei. Não é só o clericalismo da igreja, não é só a nata da igreja, mas todos os leigos da igreja podem ser sacerdote e rei. Isso, o alto papado da época não adotava. Então, queridos, existiam muitas coisas em que vai se levantar um homem em 1517, anote isso, 1517, dia 31 de outubro, está fazendo 503 anos, 503 anos, completa agora sábado, 503 anos, e isso é muito importante para a igreja, porque houve-se uma revolução, aquilo que você sabe só conseguiria até a salvação, ela era adquirida mediante dinheiro, posse. Já dizia que um papa na época, ele ganhava anualmente uma quantia que hoje, convertida em dinheiro, isso ultrapassava a 1 milhão. 1 milhão de reais, sabe, era o que um papa ganhava, tamanha era as indulgências da época. Muito bem, precisa de uma reforma? Será que a igreja precisava de uma reforma? Será que precisava acontecer uma revolução? Precisava. Por isso nós comemoramos agora 503 de revolução. Ou seja, há uma reforma protestante. Reforma porque a igreja tinha que ser reformada. Protestante porque houve uma classe de pessoas que vem a partir de Lutero, que protestaram
contra, sabe, tudo aquilo que o Papa dizia, tudo aquilo que a igreja estava dizendo. Na realidade, nessa data, dia 31 de outubro, sabe, lá no castelo de Wittenberg, né, no castelo de Wittenberg, esse padre, por nome de Martinho Lutero, ele vai formular 95 teses contra as indulgências, ou seja, ele levantou 95 questões contra o Papa, contra a Igreja Católica da época. Ele levantou 95 questões e ele, como professor que era, ele colocou lá no castelo de Wittenberg, ele colocou ali para levantar uma discussão. Ele queria discutir sobre o assunto, ele queria ser ouvido pelo Papa, ele queria ser ouvido pelo alto clericalismo, ele queria discutir o assunto porque ele não concordava com as indulgências, ele não concordava com a alto-burguesia. Na época, a alto-burguesia favorecia um pouco isso, então ele não apoiava isso, e ele levantou questões aonde certamente a partir daí vai nascer a reforma protestante, uma reforma dentro da igreja, sabe, uma reforma protestante, porque pessoas protestaram com relação à postura da igreja, protestaram. E uma das questões em que Lutero vai levantar, e que nós, sabe, arminianistas, sabe, nós que cremos na salvação pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós que cremos na salvação mediante a graça, nós devemos olhar isso com muito carinho, porque Martinho Lutero levanta a questão de que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, nós não somos salvos pelo nosso dinheiro, nós não somos salvos pela posição que temos na igreja, nós não somos salvos por isso, nós somos salvos pela graça mediante a fé. É muito importante você conhecer sobre a reforma protestante. Eu sou protestante, eu protesto contra todo tipo de indulgência dentro da igreja, eu protesto contra todo tipo, sabe, de show dentro da igreja. A igreja estava vindo para uma necessidade de revolução, e eu até tenho dito da igreja, tenho pregado isso. Domingo falei um pouco sobre a apostasia da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja está precisando de reforma novamente, está precisando que se levante novos luteros, sabe, para protestar dentro da igreja, dizer não, pecado dentro da igreja não. Hoje existe o tão famoso chamado, sabe, liberalismo, em que tudo pode. Nada a ver, pastor. O que mais as pessoas dizem para mim hoje é nada a ver, pastor. Tem nada a ver. Ah, pastor, isso não quer dizer nada. Ah, pastor, só um golinho. Ah, pastor, só uma festa. Não, o jeito de se vestir é assim mesmo, é o jeito moderno. O senhor não pode ser cafona, não pode ser antigo. Nada a ver, pastor. Ei, precisa se levantar os luteros. No século 21, eu quero ser um Lutero no meu século. Sabe, eu quero ser um Lutero no meu tempo, dizendo, eu protesto contra um monte de coisa da igreja. Eu estou dizendo a igreja geral hoje. Eu protesto sobre um monte de coisa da igreja hoje. Eu não sou a favor de um monte de coisas que a igreja está fazendo hoje. Eu, sabe, me levanto para colocar questões que nós, os cristãos, precisamos discutir. Detalhe, sabe, o Papa não aceitou discutir com Lutero. No dia 31, sabe, de outubro de 1517, o Papa ficou sabendo a respeito de todas as questões que Martinho Lutero levantou e não concordou em discutir. Não concordou em discutir. Ou seja, o padre Martinho Lutero não foi ouvido e foi excomungado. Ele foi expulso da Igreja Católica. E depois ele vai casar, ele vai viver a vida dele, e ele vai fazer uma das coisas que a Igreja Católica adotava na época como regra, que era a Bíblia só no latim. A Bíblia não podia, sabe, ser colocada na mão dos leigos, a Bíblia só na mão do clericalismo, era só a elite que pegava a Bíblia, era só a elite que interpretava a Bíblia, e mediante a interpretação deles é que eles vendiam lasca da Bíblia, lasca
da cruz, eles vendiam jumentinho de 5 patas, eles vendiam pedra, eles vendiam um monte de coisa, vendiam perdão e etc. Era por isso, pela interpretação deles, que eles faziam o que eles queriam. E Lutero vai se levantar e dizer: não, a Bíblia tem que ser traduzida em todas as línguas. E Martim Lutero, depois de ser excomungado da Igreja Católica, ele vai criar, sabe, uma grande revolução, vai traduzir a Bíblia, sabe, e vai criar um movimento que se tornou o primeiro movimento protestante da época, né? É um movimento protestante luterano. Então depois vai nascer a Igreja Presbiteriana, que vem de John Calvin, né? Que é os calvinistas. Há uma grande discussão em que os dois também vão se debater. Lutero cria na salvação mediante a fé. Calvino já cria, sabe, na salvação mediante as obras, sabe? Por isso que a burguesia favorecia muito o lado de John Calvino, ou seja, dos calvinistas. Então, acreditava-se que, devido os sinais de sucesso da pessoa, por isso que vinha da burguesia, porque aquele que era bem sucedido no comércio, nas empresas, na indústria, ele era bem sucedido, isso já era sinal de que ele era predestinado à salvação. Ele já nasceu predestinado à salvação. O cara dá certo no comércio, o cara dá certo na empresa. Isso é calvinismo, é predestinação. E Lutero, ele era, sabe, da teologia em que se crê na salvação mediante a graça pela fé. Entendeu? Queridos, eu sei que é um pouco de história, mas é muito importante você entender isso. É muito importante você entender que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. E de que nós hoje não podemos cruzar o nosso braço. Nós precisamos levantar a xícara da fé. Nós precisamos hoje, sabe, fazer o nosso papel, cumprir o nosso papel. Há uma necessidade de reforma hoje na igreja. E quem Deus vai usar para fazer reforma hoje dentro da igreja? Quem Deus vai levantar hoje para colocar questões para ser discutida dentro da igreja? É o Lutero chamado Júnior, é o Lutero chamado Marli, Valdirene e etc. Que você receba essa palavra hoje. Estamos chegando à Reforma Protestante, comemorando os seus 503 anos. Eu sou protestante, eu protesto contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Eu creio na infabilidade da palavra. Eu creio que a palavra de Deus, ela é literal. Eu creio que a palavra de Deus, ela é absoluta. Ela não é relativa, ela é absoluta. Tome cuidado com isso, porque tem pastores agora, essa semana, irmãos, pastor fez um comentário sobre a Bíblia como sendo, sabe, letras mortas. Aonde está a cabeça desse pastor que diz que a Bíblia é letras mortas? Será que ele nunca leu Hebreus 4:12, de que diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz? A palavra de Deus não é morta, ela é viva. Eu sou um reformador. Eu creio que nós fomos levantados para sermos protestantes, protestar contra tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus. Amém? Que você receba essa palavra, que você realmente possa ser como Martim Lutero, crer que o justo precisa viver pela fé. Amém? É de fé em fé, vivendo pela fé. Eu sei que essa palavra, ela tem um contexto um pouco histórico, mas esse é o propósito. Entendemos um pouco da história, porque na história nós entendemos o mover do Espírito Santo sobre a igreja. O Espírito Santo que governa e que em momento algum vai deixar a igreja se perder. O Senhor é Senhor da igreja. Alguns dizem assim, né? As coisas perderam o seu controle. Pode até ser que as coisas perderam um pouco o seu controle, mas Deus jamais perderá o controle da igreja. O Senhor está sob o controle da igreja. Amém? Vamos orar? Quero orar sobre a sua vida, quero aqui exercitar a fé com você e estamos encerrando. Pai eterno, Deus soberano, quero aqui dizer, Senhor Deus, que eu e meus queridos irmãos e irmãs, nós somos os reformadores
do século 21. Nós somos os reformadores da igreja, Senhor Deus, do século 21. Não concordamos, ó Deus, com muitas coisas que estão entrando dentro da igreja, mundanismo, lascívia, não concordamos com o liberalismo, não concordamos com as linhas, Senhor Deus, de teologia de prosperidade, não concordamos, Senhor Deus, com o neoliberalismo dentro da igreja, Senhor. Nós nos levantamos para dizer basta, nós nos levantamos para dizer que somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós devemos fazer o que a Bíblia diz que nós devemos fazer, nós devemos crer no que a Bíblia diz que nós devemos crer, e acima de qualquer coisa, cremos que o Senhor restaurou sobre nós, ó Deus, o sacerdócio e o reinado. Nós somos sacerdotes e reis, nós somos, Senhor Deus, o sacerdócio de Cristo sobre a terra. Nós, cada um que cremos que a salvação é pela graça mediante a fé, cada um nós cremos, Senhor Deus, que somos sacerdotes e reis do Senhor sobre esta terra. Que o Senhor nos faça, ó Deus, termos fé, coragem, força, ousadia para continuar sendo protestantes e defensores da sã doutrina. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor levante muito mais protestantes de verdade para realmente colocar as suas teses em pauta, e que nós venhamos, Senhor Deus, nesse tempo, não concordarmos, Senhor Deus, com a apostasia, não, ó Deus, nos conformarmos, Senhor Deus, com todo tipo de heresias entrando para a igreja, que nós possamos ser os defensores da Bíblia, os defensores da pregação da Tua palavra, ó Deus, e de uma vida cristã plena, segundo a Tua vontade, nos últimos dias. Assim eu oro, abençoa a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Então, feliz dia da Reforma Protestante. Deus te abençoe, um ótimo dia. Vamos então à batalha mais um dia com a graça de Deus. Fica com Deus.